Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na jornada fisiológica e bioquímica das proteínas da nossa dieta. A ideia é seguir o caminho exato que uma molécula de proteína percorre, sabe? Desde aquela primeira mordida até o destino final dela lá no metabolismo celular. Essa explicação foi montada justamente para ser um guia bem prático para facilitar a revisão de fisiologia e bioquímica para as provas. Então, vamos lá detalhar cada etapa desse processo incrível. O nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa no estômago, com a quebra inicial, depois desce para o duodeno para ver as enzimas pancreáticas, passa pela borda em escova intestinal, entende a absorção para o sangue, o destino metabólico e, no finalzinho, fechamos com aquele resumo de ouro para salvar na hora da prova. Ponto 1. O estômago, onde rola a quebra inicial nesse ambiente superácido. Olha, tem uma pegadinha clássica de prova aqui: a mudança drástica de ambiente no trato digestivo. O estômago é extremamente ácido, com pH ali entre 1,5 e 2, por causa da secreção de ácido clorídrico. E esse ácido todo é super necessário para ativar e manter as enzimas de lá. Só que o intestino é o oposto absoluto, exigindo um pH neutro ou um pouquinho alcalino, precisando de bicarbonato para isso. Se as enzimas do intestino caíssem no estômago, elas seriam literalmente fritadas, desnaturadas na hora e perderiam totalmente a função. E para entender a digestão de proteínas, a gente precisa dominar um conceito muito importante: o zimogênio, também chamado de proenzima. Basicamente, são precursores inativos que têm uns aminoácidos a mais bloqueando o sítio ativo da enzima. Mas por que o corpo faz isso? Pensem neles como mecanismos de segurança, sabe? Eles impedem que as enzimas digiram os próprios órgãos que as fabricaram, tipo o estômago e o pâncreas, antes de chegarem lá no lúmen intestinal, que é onde o trabalho pesado deve realmente acontecer. Anotem aí essa dica de ouro: a ativação gástrica. O estômago secreta o pepsinogênio, que é inativo, mas quando ele esbarra no ácido clorídrico, ele sofre uma mudança na forma e acaba cortando a si próprio. É um processo autocatalítico bem bacana que transforma ele na pepsina ativa. Essa pepsina adora quebrar ligações em aminoácidos grandões ou aromáticos. Ou seja, a gente ainda não tem aminoácidos livres aqui, tá? Só uma mistura de peptídeos grandes e oligopeptídeos. Mas aí surge um problemão biológico. O alimento agora está super ácido e cheio de pedaços grandes de proteína, pronto para entrar no intestino delgado, que, como a gente viu, detesta a acidez. Então, como é que o corpo neutraliza esse ácido todo para conseguir continuar a digestão com segurança e eficiência? Ponto 2. O duodeno e as enzimas pancreáticas, onde acontece a neutralização e aquela cascata de ativação. Esse é o ponto crucial e, muito possivelmente, o assunto que mais cai nas provas de bioquímica gastrointestinal: a cascata de ativação dos zimogênios pancreáticos. Quando essa proteína parcialmente digerida chega no duodeno, o pâncreas joga bicarbonato lá para neutralizar o ácido e deixar o pH perfeito. E junto com isso manda várias proenzimas. O gatilho mestre de tudo isso é uma enzima chamada enteropeptidase, que fica grudadinha ali na borda em escova do intestino. Ela transforma o tripsinogênio em tripsina. E olha, uma vez formada, a tripsina vira chefe da tropa. Ela mesma vai lá e ativa todos os outros zimogênios do pâncreas, tipo o quimotripsinogênio e a proelastase. Resumindo, sem a enteropeptidase, a digestão de proteínas simplesmente não acontece. E tem uma divisão de tarefas genial entre essas enzimas, cada uma com um alvo bem específico. As endopeptidases, por exemplo, cortam bem no meio da cadeira. A tripsina foca nos aminoácidos básicos, como a arginina e a lisina. Um truque rápido para decorar na hora do aperto? T de tripsina vai com B de básico. Já a quimiotripsina e a elastase cuidam dos aminoácidos neutros. Enquanto isso, lá nas pontinhas da cadeira, entram as exopeptidases, tipo as carboxipeptidases A e B, que vão mastigando e soltando os aminoácidos individuais das extremidades. É um verdadeiro trabalho em equipe. Ponto 3. A borda em escova intestinal, que é a nossa fase digestiva final. A hierarquia da digestão segue uma lógica visual muito clara. A gente começa com as proteínas grandonas lá no topo, passa pela pepsina no estômago e pelas enzimas do pâncreas no lúmen intestinal. Aí, lá no nível mais baixo, grudadinhas na borda em escova, entram em ação as aminopeptidases e as dipeptidases. Elas atacam os oligopeptídeos que sobraram e vão quebrando tudo até chegarem nas unidades que o nosso corpo finalmente consegue absorver de verdade: os dipeptídeos, tripeptídeos e os aminoácidos livres. Ponto 4. A absorção para o sangue e como essas moléculas cruzam a barreira celular.
O transporte ativo secundário aqui acontece por caminhos muito bem definidos. O transportador PEPT1 atua como um SYN-port que puxa os dipeptídeos e tripeptídeos para dentro da célula, pegando carona num gradiente de prótons, ou seja, de íons H+. Já os aminoácidos livres usam proteínas carreadoras totalmente diferentes, que geralmente fazem o transporte junto com o sódio. São duas portas de entrada muito distintas e tudo depende do tamanho da molécula que está chegando. E é super legal conectar essa parte da bioquímica com a vida real no hospital. Aquele transportador PEPT1 que a gente acabou de ver, ele é importantíssimo na farmacologia. Muitas vezes, ele acaba sendo sequestrado por medicamentos que a gente chama de fármacos peptidomiméticos. Isso quer dizer que certos antibióticos de via oral e até alguns quimioterápicos para o tratamento do câncer entram no organismo usando exatamente essa mesma porta. Agora, um detalhe importantíssimo para fechar essa etapa e não errar na prova. O que de fato sai da célula intestinal e vai para o sangue. Por mais que o enterócito absorva os ditripeptídeos usando o PEPT1, essas moléculas são praticamente todas quebradas lá dentro da própria célula por peptidases citoplasmáticas. O resultado final é que virtualmente apenas aminoácidos livres saem pela membrana basolateral e entram nos capilares para seguir viagem até a veia porta. Ponto 5. O destino metabólico e para onde esses aminoácidos vão pelo corpo. O primeiro grande órgão que esses aminoácidos dão de cara na circulação é o fígado. Ele é o verdadeiro maestro metabólico da parada. Degrada a maior parte dos aminoácidos, transforma o nitrogênio tóxico em ureia e usa os esqueletos de carbono para gerar energia ou glicose. Mas tem uma exceção gigantesca que as bancas amam cobrar: os aminoácidos de cadeia ramificada. A leucina, a isoleucina e a valina passam batido pelo fígado quase intactas. Isso rola porque o fígado não tem a enzima transaminase necessária para começar a quebrar eles. Então quem faz a festa é o músculo esquelético, que capta esses aminoácidos ansiosamente para fazer síntese de proteína e gerar energia. Ponto 6. Nosso resumo de ouro para revisar de forma eficiente. Essa tabela é simplesmente perfeita para guiar os estudos. Reparem bem nas variações cruciais de ambiente. A pepsina, por exemplo, é feita no estômago, trabalha no estômago e precisa daquele pH baixíssimo, entre 1,5 e 2. Um contraste enorme com a tripsina, que nasce no pâncreas, mas trabalha no intestino com um pH bem alcalino, ali perto de 7,8. E não podemos esquecer da enteropeptidase, que não vem do pâncreas, mas sim da borda em escova do intestino delgado, tendo a função exclusiva de ser a nossa ativadora mestre. Temos aqui 5 regras de ouro fundamentais para carregar para a prova. 1. O ácido clorídrico no estômago não está ali só para digerir. Ele é essencial para ativar enzimas e desnaturar proteínas. 2. A enteropeptidase é o interruptor principal. Sem ela, a digestão para. 3. As enzimas da borda em escova dão o toque final na quebra. 4. Lembrem sempre dos transportadores. O PEPT1 usa prótons e os aminoácidos livres usam sódio. E 5. Aminoácidos de cadeia ramificada têm passe livre para o músculo. E para fechar essa explicação com chave de ouro, pensem num cenário prático e um pouquinho assustador. A gente viu como os zimogênios são vitais para impedir que os órgãos devorem a si mesmos. Mas, e se rolar uma mutação genética e a tripsina se ativar prematuramente lá dentro do próprio pâncreas? O que acontece é um ciclo vicioso catastrófico em que o tecido pancreático é destruído de dentro para fora. É uma condição gravíssima conhecida como pancreatite hereditária. Entender a fisiologia saudável é, no fim das contas, o melhor caminho para dominar a patologia. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima!